Oi, gente. Muito bom dia. Nesse dia 8 de abril de 2025, terça-feira, aniversário da nossa amiga Helenice. Helenice é mãe do pastor Everton, lá da IBAC. Helenice, que Deus te abençoe, que Deus te conceda muitos anos de vida, que você, sua família, seu esposo Antônio, seus filhos sejam todos agraciados, abençoados por Deus, seus netos, né? Seus netos, isso mesmo, você tem um casalzinho de netos. Deus abençoe poderosamente a sua vida, Helenice. Repete comigo, ou então completa o ditado. Quem canta seus males espanta, né? Hoje vamos falar um pouco sobre isso. Eu quero ler um texto da palavra de Deus e perceba o que você vai sentir na leitura deste texto do Salmo de número 137. Observe bem. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores, as pessoas que levaram os presos, né, pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor na terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Se que me grude a língua ao céu da minha boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembre-se, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces, ó cidade de Babilônia, destinada à destruição. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. O que você sentiu? O que você sentiu ao ler esse texto? Um texto que começa falando que eles foram levados em cativeiro para a Babilônia e quando chegaram lá eles sentiam saudades da sua terra. E eles sentiam muita saudade, a alma estava apertada. Aí os soldados que levavam eles cativos falavam que eles assim: cante pra gente os cânticos de vocês lá. Canta pra gente as músicas alegres que vocês cantavam lá na terra de vocês. E aí a pergunta do salmista é: como que nós vamos cantar as músicas alegres do nosso Deus, da nossa terra, do nosso povo, do nosso Deus, em um lugar diferente, um lugar estranho? Não tem condições. E aí ele continua dizendo no salmo, né? Senhor, lembra desses nossos inimigos, quando eles zombavam da nossa cara e agora estão zombando. Feliz é aquele que destruir a cidade deles. Feliz é aqueles que pegar os filhos deles e destruir seus filhos, esmagando-os na rocha. Ele começa falando de saudade, depois ele fala de tristeza, depois ele fala de raiva, depois ele fala de ira, de ódio mesmo. E queira saber, o livro de Salmos são cânticos. Então o Salmo 137 também é um cântico. Eles cantavam isso. Eles cantavam a tristeza, eles cantavam a saudade, eles cantavam a alegria, cantavam a frustração. O livro de Salmos ele é muito rico porque ele é a alma humana falando para Deus. É cânticos, cânticos espontâneos que eram cantados a Deus e foram registrados. Né? Claro que muitos cânticos aqui foram didaticamente produzidos. Eles tinham uma função didática, uma função mnemotécnica, né? Para gravar na mente das pessoas algumas lições. Mas é o produto da alma humana. Não é um tratado teológico, não. Produto da alma humana. É o homem falando para Deus, com todos os seus sentidos, todas as suas emoções. Então aqui ele fala, como eu disse, né? O texto vai falar sobre raiva, sobre ódio, sobre tristeza, sobre saudade. Dentro do mesmo salmo, você tem uma gama de emoções variadas. Aí eu comecei perguntando para quem chegou depois e não viu. Qual é o complemento do ditado? Quem canta, seus males espanta. A música ela tem uma função muito profunda no sentido de produzir em nós sinapses neurais, né? O funcionamento dos nossos cérebros, o funcionamento do nosso organismo, do nosso corpo, ele é completamente alterado pelo poder da música. Né? E muitas vezes a música nem precisa ter uma letra. O simples toque, a escolha da melodia, a escolha das notas a serem usadas pode produzir efeitos emocionais profundos em nós. A gente tem, por exemplo, o texto lá de 1 Samuel 16,
onde a Bíblia fala que um espírito mau da parte do Senhor se apossava de Saul. Saul tinha profundas obsessões com espíritos malignos e ninguém sabia como é que resolvia aquilo, até que descobriram que quando Davi tocava a harpa, a Bíblia não diz que Davi cantava, só tocava. Quando ele tangia o seu instrumento, aquele espírito se afastava e Saul alcançava a paz. Hoje em dia você tem estudos que falam sobre isso, né? Tem pessoas que usam a música para arrumar a casa, você faz isso? Tem gente que coloca a música em alto volume, vai arrumando a casa, tem uma animação, vai cantando junto. Tem gente que usa a música para estudar, coloca a música de fundo, vai estudando. Então, a musicoterapia, hoje, por exemplo, você vai num consultório de um psicanalista, um psicólogo, alguém assim, um terapeuta, tem uma música de fundo, às vezes ele coloca lá uma música porque ela vai ativar algumas sinapses neurais, vai ativar algumas situações que a Ana Evangelina falará muito melhor do que eu sobre isso, porque ela é alguém que está formando na área, né, de neuropsicopedagogia. Então, assim, o efeito terapêutico da música muitas vezes auxilia no tratamento das pessoas que vão aos consultórios. Tiago vai dizer no capítulo 5, se alguém está feliz, cante louvores, né? Também Paulo vai dizer em Efésios 5, 18, 19, 20, ele vai falar o seguinte, olha, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. E uma das coisas que ele fala que enche a gente do Espírito Santo é cantar, salmodiar ao Senhor, louvar ao Senhor, cantar. Então, o efeito da música, o efeito mesmo de autoestima, de melhora das condições mentais da música. Eu, particularmente, escuto pouca música. Eu gosto de escutar música de qualidade. Mas eu escuto pouca música porque eu gosto de escutar mais meu pensamento. Então, quando eu estou sozinho em casa, não se escuta absolutamente nada. Tudo em silencioso mesmo. Você não escuta minha voz, não escuta nada. Eu estou em silêncio. Eu gosto de escutar meus pensamentos. Mas eu tive uma experiência muito boa, uma das muitas experiências, né? Domingo, por exemplo, nós tocamos algumas músicas, e uma música especificamente que a gente tocou domingo, eu nem sei a letra, porque é difícil tocar baixo e cantar. Quem toca baixo sabe o que eu estou falando. É difícil tocar, eu não tenho coordenação, pelo menos eu não tenho coordenação motora para isso. Então, geralmente, eu não canto as músicas, eu não tenho como cantar e tocar. Mas a melodia da música em si provoca em mim uma reação tão gostosa, sabe? A música, ela toca as nossas emoções. E emoção é uma coisa atemporal. É por isso que a música faz a gente viajar. Você escuta uma música e, dependendo da harmonia dela, dos toques sendo feitos ali, te joga lá no passado, faz você lembrar de coisas lá de trás, que foram momentos memoráveis que você não gostaria de esquecer. Então a música, ela ativa esse lado, essa mente, essa mentalidade, né? Atinge esse momento da sua vida, traz de volta esse momento da sua vida e traz uma sensação gostosa, que até mesmo a medicina e as pessoas que trabalham com o sistema nervoso central vão falar sobre curas, não só curas psicológicas, mas também fisiológicas. Tem pessoas que têm melhora no sistema imunológico, por exemplo, com efeito de música. Então a música, ela tem um poder, né? É claro que você, ao escolher a música, você tem que perceber se essa música não é um tipo de música de invocação. Tem música que é invocação a espíritos, tem batidas que são invocação a espíritos, tem letras de músicas que são sensuais e até batidas de música que são sensuais, e aí provoca outro tipo de efeito. Mas uma vez que você se utiliza dessa música para louvar a Deus, ou uma música que mexe com o seu interior, com a sua mente, com o seu coração, que trabalha a terra do seu coração no sentido figurado, né? E prepara você para receber uma mensagem ou para acolher um conhecimento. E essa é uma das razões pelas quais algumas pessoas pegam sua matéria para estudar e colocam uma música de fundo, porque ela dá uma desarmada no cérebro, ela prepara a sua mente para a entrada de informações, então facilita o aprendizado. Então, se você escolhe bem a música, você vai fazer sua alma viajar. Vou voltar aqui ao Saul. Muitas vezes, quando a gente está chateado, aí a gente às vezes, algumas pessoas, né, falando pessoas que eu já conversei e situações que eu já vi, coloca uma música triste, a gente vai ficar mais chateado ainda. Coloca uma música ao contrário, escolhe música que vai te colocar para cima, com tons alegres, com ritmos alegres, que vão levantar a sua vida. Isso também é divino. A música é uma coisa divina. Eu escutei uma ministra de música uma vez pregando num culto,
no aniversário de um coral, e ela falou exatamente isso. Ela falou: se você olha para a Bíblia, você não tem o início da música, mas a música começou no céu, porque quando Deus, quando as miríades de angelicais estavam próximos do trono de Deus, enquanto ele fazia todas as coisas, criava o mundo do nada, se escuta os coros dos anjos. Os anjos, na eternidade, louvam ao Senhor. Então a música é uma coisa divina, ela veio do céu, ela nasceu do céu. A Bíblia vai dizer, Tiago vai falar que todo dom perfeito vem de Deus, inclusive a música. Então é um elemento humano, a música é um elemento humano e não deve ser dissociado do ser humano. Então se você, meu irmão, minha irmã, está passando por uma situação de tristeza, põe uma música alegre, põe um louvor ao Senhor, isso vai te levantar. Se você está com falta de coragem, coloca uma música mais agitada. Já reparou que quando você vai ver um filme onde tem muita aventura, as músicas são agitadas, são animadas, bastante toque de guitarra, alguma coisa assim, porque mexe com adrenalina, aí te dá mais coragem, mais força, mais vitalidade, entende? Então assim, quem canta seus males espanta, é isso que você deveria ter completado aí, não completou. Quem canta seus males espanta. Então a melodia bem tangida de Davi já fazia com que a alma de Saul acalmasse, aquele espírito ia embora, aquela opressão ir embora. Muitas vezes a gente fica oprimido também por causa da música que a gente escolhe, que coloca a gente para baixo. Música boa é aquela que faz a gente refletir, aquela que faz a gente crescer, aquela que faz a gente se animar, aquela que faz a gente acreditar. Martinho Lutero, quando fez a Reforma Protestante, ele utilizou de muitas músicas, porque havia o número de analfabetismo era muito grande. Então ele fica trazendo informações teológicas, o povo não conseguia assimilar. Então ele usou, porque Martinho Lutero também era formado, além de formado em direito e teologia, ele era formado em música. Então ele vai colocar letra em algumas, ele vai colocar letras teológicas em algumas canções e vai cantar para usar o efeito mnemotécnico, sabe, de lembrança nas pessoas, e as pessoas aprendiam através da música. Então, tá alguém alegre? Diz Tiago, cante ao Senhor, louve ao Senhor. Quer alguém ficar cheio do Espírito Santo? Cante ao Senhor, tá lá em Efésios 5. Tá alguém se sentindo oprimido por algum espírito? Coloca um louvor ao Senhor aí, espanta esse mal. Tem a Adriana, quando vai limpar a igreja lá, quando ela vai arrumar a nossa casa lá, ela coloca um som bem alto e vai trabalhando. E vai trabalhando, né? Aqui em casa também, a Renata coloca o som alto aqui em casa e vai arrumar a casa e vai trabalhando. Isso dá uma animação, dá uma mexida dentro do coração da gente, sabe? E é para isso que a gente é chamado, para louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor tem a ver com isso também, né? Tem a ver com essa questão também. Então, deixa a música fazer o trabalho que Deus quer. Deixa a música auxiliar o trabalho de Deus no seu coração. Vai te ajudar bastante. Tá bom? Deus te abençoe, espero que essa mensagem possa entrar no nosso coração e nos ajudar a crescer um pouco mais para a glória do nome do Senhor. E amanhã a gente se encontra. Um grande abraço para o meu sogro Zé Antônio, para Jusilane, Alice, Carlinha, para Thalita, para a irmã Ana, para a Sandra, para o André, meu amigo, enfim, para todo mundo que está aí. E amanhã, se Deus permitir, a gente se reencontra aqui.